só uma introdução. É um tema que eu gosto muito e tenho trabalhado cada vez mais com isso. Só que eu não vejo muita organização, então decidi nos eventos começar a falar mais disso para poder ver se anima mais gente a se interessar pelo assunto. Bom, antes, quem sou eu? Meu nome é Tax Azevedo, pode chamar de o que você quiser ou o que você entender. Pode ser Tax, fica à vontade. Eu sou programador Python e Go. Programei em Python a maioria do meu tempo de vida em programação. Hoje eu programo em Go no Tsuru, trabalho no Globo.com junto com eles. Mas antes de começar a palestra, eu queria agradecer ao meu amigo Romulo Machado, porque essa minha apresentação era em preto e branco, tinha animação, a fonte era horrorosa. E ele me deu um esporro no Twitter, pegou a minha apresentação e fez bonito. Tá, vamos falar sobre performance, né? O que a gente aprende na faculdade sobre performance? Algoritmo, análise de função, como concatenar string de forma ótima, como alocar memória de forma ótima e tal. Isso é o que a gente aprende na faculdade. Quando a gente sai da faculdade e aí a gente vai para o mercado, o que a gente fala sobre performance no mercado? Eu falo que como fazer minha linguagem X ser eficiente, como usar Python de forma eficiente, Go de forma eficiente, JavaScript, etc. Falo de performance client-side, caixa síncrona, essas coisas, como lidar com auto-upload, como fazer uma aplicação resiliente e tudo mais. Isso é tudo no escopo que a gente tem de performance. Eu vou falar sobre 3 coisas hoje, principalmente. Como lidar com o auto-upload, como identificar isso também, como fazer uma aplicação para lidar com o auto-upload. O upload é acesso. Como fazer uma aplicação resiliente, como fazer uma análise, construir uma aplicação resiliente. E como identificar os pontos de scale up e scale down da sua aplicação. Basicamente o que eu vou mostrar hoje são ferramentas e técnicas para você fazer essas coisas, tá? Eu estou correndo um pouquinho aqui, tá. Para a gente começar a analisar a performance, eu preciso pegar o código que eu fiz localmente, tá? E fazer teste de estresse dele. Quando eu falo de código, eu estou falando de códigos web, API, essas coisas, tá? É esse o escopo. E aí a ferramenta principal que eu gosto de usar para fazer teste de carga é o WRK. É um cara que você diz uma URL e aí você diz a quantidade de acesso que você quer ter nessa URL e o tempo, e aí ele faz para você te dar um relatório no final ali de quantos requests por segundo sua aplicação teve, quanto de latência demorou para resolver os requests, tudo mais. Outro cara legal também, para a gente ter no nosso toolkit é o Valvian, feito pelo Tarek, quem estava na Python Nordeste em 2012. Python Nordeste 2014, de Cor de Galinha. Python Brasil. Python Brasil de 2014, vai lembrar do Tarek. Então essa ferramenta aí é um proxy para gerar caos. Então ele é bem simples assim, você define uma URL que você quer fazer proxy, ele sobe um servidor na frente para você, e aí define o comportamento desse servidor. Esse meu proxy vai retornar 20% de erro, vai dar 10 segundos de delay no seu request. Então você consegue entender como a sua aplicação funciona quando ela perde acesso a um serviço, quando o seu banco de dados cai ou quando ele fica lento. Você vai conseguir ver a sua aplicação desse jeito. Outra ferramenta legal é o Lowcust. Ele é um cara em Python, bem simples assim. É tipo um WRK, só que você pode scriptar em Python. Então, para quem gosta de Python é mais fácil, eu acho. Sabe? E ele é bem simples ali. Você faz um arquivo, consegue logar no servidor se você precisar e tudo mais. É bem maneiro. E agora eu vou mostrar o WRK e algumas outras ferramentas, se eu conseguir. Vamos lá. Bom, aqui eu tenho uma aplicação, vou
colocar sem microfone mesmo. Bem simples em Flask, Python. O que ela faz aqui é acessar fazer um request para pegar um JSON na internet. E aí ela grava esse JSON e monta de uma outra forma para executar. É isso. Tá, eu estou rodando essa aplicação aqui, eu não falei da ferramenta ainda, mas essa parte que eu vou mostrar é a parte de profile, tá? O que eu quero mostrar aqui as ferramentas que eu mostrei antes, elas são de análise externa. Então eu estou olhando de fora para a minha aplicação para saber quantos requests ela aguenta, qual o tempo de demora, de latência que ela tem e tudo mais. Nessa parte aqui eu vou mostrar olhando internamente para a minha aplicação. É uma ferramenta em Python chamada Line Profile. Tá? Eu vou falar dela um pouquinho mais para frente na palestra, mas já vou adiantar aqui. O que ela faz é bem simples. Deixa eu fazer o acesso aqui. Então aqui tem o meu site, eu estou acessando aqui. Eu coloco esse Line Profiler, o que ele faz? Tá, mas eu consigo mostrar aqui porque eu já fiz lá. O que ele faz ele gera um relatório para mim da minha função, tá? Mostrando quais linhas da minha função são as que demoram mais tempo para ser executadas. Então, ele gera esse relatório para mim. Vocês podem ver que ele tem aqui uma coluna de porcentagem de tempo, tá? E aí aqui tem a minha função, ele diz que a minha função gastou 91% do tempo dela baixando meu JSON da internet. Então, se eu tenho essas ferramentas de profile e eu estou construindo uma aplicação que ela tem que ser rápida, que ela tem que ter performance, eu consigo saber exatamente o quanto que eu tenho que otimizar da minha função. E nesse caso aqui é o request que eu faço da internet. E aí eu já fiz isso, eu vou mostrar agora o WRK e outra ferramenta. Tá? O que eu fiz aqui? Como o meu request é a parte que mais demora, quando eu starto meu servidor, aqui eu já baixo essa parada da internet e já boto isso no cache. Por quê? Porque isso não muda. Esse meu JSON aqui ele é sempre o mesmo. Com o tempo ele não vai mudar nunca, praticamente. Então quando eu starto a minha aplicação, eu baixo isso, jogo no cache e aí eu não preciso mais acessar isso da internet e vai ficar muito mais rápido. Eu não vou gastar todo o tempo da minha função acessando esse cara. Tá? Então vamos ver se vai funcionar. Eu vou subir ele background. Por quê? Agora que eu setei o meu cache, eu quero olhar para a minha aplicação e saber quanto de memória ela gasta, por exemplo. Tá? E aí eu não vou falar de ferramentas específicas de linguagem, porque isso aqui não é bem de Python, essa palestra era de Python específico, mas eu não vou mostrar, eu vou mostrar um cara mais genérico, que é o VMstat. Tá? O que ele faz é ver a memória virtual da sua máquina. Só isso. Fiz um relatório, coloquei um tempo de, vamos pôr 2 segundos, cada 2 segundos ele vai atualizar e vai mostrar as métricas em megabyte, porque o default é byte. Tá? E aí agora, eu vou preparar aqui o meu WRK, como eu falei lá, eu consigo definir o número de conexões que eu vou ter, aqui eu coloquei 10, porque eu não quero bater muito, porque eu sei que não é muito performático. Eu vou ter 6 trampos por 10 threads, e durante 20 segundos ele vai fazer esse teste de carga na minha aplicação, beleza? Então eu vou rodar o VMstat aqui, vocês podem ver que a memória livre da máquina é 723 MB agora, com a parada rodando. Eu vou rodar aqui o teste. E aí ele já começou a mostrar para mim que essa minha aplicação está consumindo muita memória da minha máquina. Tá? Chegou a 94 MB. Se eu chego muito perto do limite de memória da minha máquina, o sistema operacional vai começar a fazer swap, se tiver permitido. E aí fazendo swap, a minha aplicação vai ficar muito mais lenta, vai aumentar a latência e provavelmente ela vai cair. Se o sistema operacional não está com swap habilitado, ele vai matar o processo e a aplicação vai cair. Então é um ponto de falha. Essa minha aplicação ela não aguenta muito request porque ela
consome muita memória, beleza? Voltou ao normal porque acabou. Aqui. Tá. Aqui o relatório que eu falei do WRK. Ele mostra aqui a latência em segundos de cada request. Então você vê que demorou, provavelmente porque a latência média, porque a minha aplicação estava consumindo muito memória e o sistema não estava aguentando. Tá? Request por segundo foi 2. Transferência de dados foi 1 mega. Então minha aplicação está bem ruim. Beleza? Tá minimizado? Ah, não. Porque hoje tem um bug que ele não. Se eu dou Alt Tab, ela vai abrir aqui. Então, assim, essas ferramentas que eu falei, que eu mostrei aqui, elas são basicamente para você olhar a sua aplicação de fora, tá? Elas são para você olhar a sua aplicação de fora até o load cursor. Quando você quer olhar, depois que você fez essa análise de fora e você viu que a sua aplicação atende um certo número de requests, você vai decidir se ela é suficiente ou não para você, tá? Baseado se você já tem software em produção ou já tem uma análise dos concorrentes, da quantidade de acesso deles. Se não for suficiente, ou se você quiser conhecer melhor a sua aplicação, você tem que olhar dentro das funções que você quer analisar, beleza? É o que a gente chama de profile, um profile específico daquela função. Eu listei umas ferramentas aqui, em Python e Go, que são linguagens para o trabalho. Em Python tem o Line Profiler, o Memory Profiler e o Objective Graph. O Line Profiler e o Memory Profiler são quase a mesma coisa, só que um mostra tempo, o outro mostra memória consumida. Tá? Então, se eu tenho o Memory Profiler naquela minha função, eu consigo gerar um gráfico do consumo de memória dela, com WRK, o Memory Profiler tem isso. Então, eu consigo ver que ela realmente está alocando muito espaço na memória e não está desalocando isso. Com o Objective Graph eu consigo saber o que ele está alocando na memória, dentro da minha função. Esses códigos estão no GitHub, se quiserem depois no final da palestra eu mostro o link. Em Python não, Go, já tem ferramentas de profiling nativo, então é uma linguagem que já pensa nisso, já é para ser performática, então já vem nativo na linguagem. No pacote de testing do Go, já tem teste de benchmark. Você consegue rodar benchmark de forma automatizada, e você vê quando responder, qual consumo e tudo mais. E nativo também você já tem o pproof do HTTP. Então se você usa o server HTTP do Go nativo, você já tem esse cara no seu server, você acessa uma URL e ele gera um relatório para você. Você pode gerar de CPU, RIP da memória, ou rotinas que estão rodando e tudo mais. Então cada linguagem tem as suas ferramentas. Nas linguagens que vocês usam, vale a pena investigar isso. Tá? Falei que eu pulei. Tá. Depois que eu analisei tudo, eu quero mostrar mais uma ferramentazinha aqui. Na verdade são duas, que é o perf e o FlameGraph. O perf ele é um cara para gerar eventos da CPU. Beleza? Então ele consegue saber o que está rodando na sua CPU, eu consigo filtrar por feed do meu, qual o processo que eu quero filtrar e tudo mais. E o FlameGraph ele pega esse cara do perf, esse relatório do perf, que é muito complexo, e gera uma parada dessa. Isso aqui é da API do Tsuru. Então isso aqui é um FlameGraph. No eixo X aqui a gente tem os processos por ordem alfabética, tá? E conforme ele vai crescendo é a call stack daquele call. Então, vou mostrar aqui. Bem aberto. Eu gerei uma da API do Tsuru. E aí aqui, bem básico, né? Tem o processo da API do Tsuru, eu fiz usei o WRK para bater na minha API uma URL específica, que eu quero saber o que aquela URL está consumindo de CPU, beleza? E aí aqui eu sei que a maioria das coisas que o Tsuru faz é
lidar com o TCP, né, porque é uma API. Eu consigo clicar e expandir esse cara, e aí ele me mostra os processos que estão relacionados a ele, e aí você consegue analisar direitinho o que a sua CPU está fazendo, o que ela está matando, ou o que ela está consumindo mais para deixar o seu software livre. Tem um post bem legal no Medium do Twitch, que eles usam o Flame Graph para identificar um problema no Garbage Collector do Go. E aí eles analisam, tem um relatório aqui completo de como eles fizeram, é bem maneiro, mas eles partem de um Flame Graph desse, assim, com muita interrupção do Garbage Collector, depois de otimizações e depois de atualizações da linguagem, a CPU deles ficou assim, sabe? Então, você vê que tem muito menos, a stack é muito menor, se repete menos, né? Tem menos calls ali, e o consumo de CPU é bem maneiro, bem otimizado. Tá. Agora que a gente sabe usar as ferramentas e conhece várias ferramentas, a gente tem que pensar como a gente desenvolve focado em performance. Todo mundo já viu um gráfico desse num livro de programação. Quem nunca viu um triângulo desse? Nunca viu? Tá. Esse triângulo é um paradoxo de programação. Você tem 3 pontas, sempre pode escolher só 2. Então, se você quer um software bom e barato, não vai ser rápido de fazer. Se você quer um software rápido e bom, não vai ser barato e rápido não vai ser bom. Então, é um paradoxo. Para performance, a gente tem um paradoxo parecido, tá? Se eu quero um software performático e barato, ele vai demorar para ser entregue. Não tem como fugir disso. Se eu quero barato e no tempo, ele não vai ser performático. E se eu quero no tempo e performático, ele vai ser muito caro de ser feito. Você vai ter mais gente, mais ferramentas. Hoje, quando a gente programa, geralmente a gente está partindo para um modelo de cloud computing, né? Quem aqui não faz deploy em servidor físico, só tem uma máquina ou 2 máquinas? Tá. Então, quando você está no ambiente de cloud, geralmente você não consegue escolher um hardware específico. O hardware é homogêneo, sabe? É tudo parecido, igual, as máquinas são iguais, máquina virtual você geralmente faz igual, e CPU também é igual, mesmo hardware, mesmo fabricante, para otimizar a compra e valor, essas coisas. Então, quando você vai desenvolver o seu software para um ambiente de cloud computing, não adianta você querer fazer tuning no hardware que você está usando. Não adianta você querer um processador melhor, não adianta você querer mais memória naquela máquina, porque geralmente você não vai ter. Você tem umas opções limitadas, chega uma hora ali que, beleza, eu tenho aqui na Amazon, tem máquina com até, sei lá, 8 GB de memória. Quando minha aplicação já está consumindo 8 GB de memória, eu vou para qual modelo? Para um que é 10 vezes mais caro. Qual o sentido disso, sabe? Então você não pode pensar em jogar hardware na sua aplicação e não otimizar ela. É muito mais barato você otimizar a sua aplicação do seu lado, porque a gente está partindo para esse modelo mais homogêneo, e dentro desse modelo homogêneo rodam aplicações de todo jeito. Então na Amazon roda aplicações de todo jeito, na Globo.com, no YouTube roda aplicações de todo jeito. Então você não tem como pensar em otimização de hardware. Outra coisa que você tem que fazer é que você tem que ajudar o seu hardware a funcionar melhor. Então, já que você não tem como mudar, já que você não tem como trocar o modelo de CPU, trocar o pente de memória lá, trocar a versão do kernel, você tem que se adaptar e mudar a sua aplicação para usar melhor o seu hardware, beleza? Outra coisa muito importante é que uma prática comum nas empresas é o TDD. Quem que não faz TDD? Não faz teste automatizado. Teste automatizado. Quem não faz? Teste automatizado. Não, teste automatizado. Teste. Quem faz teste antes de programar? Quem faz teste antes de programar? Às vezes. Tá. Quem faz teste automatizado? Vamos melhorar. Já melhorou, beleza. Muita gente não faz, então é uma falha aí de vocês, tem que fazer teste automatizado, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas mesmo fazendo teste automatizado, mesmo tendo 100% de cobertura de teste, quando eu faço esses testes, eu estou focando na qualidade do meu código. E qualidade não quer dizer performance, tá? O meu código tem um bom design, ele ser limpo,
ser conciso e tudo mais, não quer dizer que ele tem uma boa performance. Então o TDD não garante a performance do seu software, garante o funcionamento do seu software. Tá? Você precisa fazer outros testes de outros tipos para poder garantir isso. Beleza. Falei aqui já sobre as ferramentas que a gente tem que usar, como pensar em performance. Agora eu vou falar sobre os problemas comuns que a gente tem de performance trabalhando no dia a dia. A gente divide em dois pontos principais: problema de arquitetura e problema de workload. Tá? Quando eu falo de arquitetura, é a arquitetura do software. Então o meu software ele foi à produção e ele não tem nenhum cache. Então é igual aquele meu primeiro. Toda vez que o usuário entra naquela minha função, eu vou na internet, baixo tudo e mostro para ele. Ou eu vou no banco de dados, pego tudo e mostro para ele. Geralmente isso não é bom, porque se você tem muito acesso ao seu banco de dados ou ao seu serviço que você está acessando, vai começar a enfileirar esse acesso e aí vai começar a aumentar a latência e aí o seu software vai cair e aí você vai ficar muito puto, ou quem cuida dele vai ficar muito. Hardware mal dimensionado. Eu falei que a gente não pode pensar no hardware, mas eu tenho que saber quanto que a minha aplicação precisa para funcionar. Porque não adianta eu querer usar uma, igual o Tupi estava falando aqui, eu uso Node e eu vou subir a minha aplicação num container de 256 MB. É só para instalar o pacote. Você precisa de no NPM ele eu Ó, testei. então beleza. A nossa funciona. Você precisa entender o que você precisa de hardware, o que você precisa de CPU. A minha aplicação ela consome muita CPU. Eu vou rodar ela numa máquina que tem uma CPU só. Vou escolher já um modelo que tem o CPU que eu posso usar na mesma máquina. Eu preciso de 2 GB de memória, eu vou usar 2 GB de memória. Aplicações single thread para muitos usuários geralmente não vai escalar, não vai funcionar. E latência de rede não prevista. Geralmente isso é um problema muito grande, mesmo a gente tratando todos os outros. Quando eu tenho latência de rede, eu me ferro, sabe? Porque a gente não se prepara para isso. Eu não configuro timeout, eu não configuro retry, eu não configuro o meu front-end para tratar essa latência, então ele acaba esperando demais e morrendo no processo. Então, com aquela ferramenta de proxy que eu mostrei antes, você consegue identificar esses problemas na aplicação e já tratar esses problemas antes de ir para a produção, porque depois que está em produção e dá problema, é tenso de arrumar. E o outro ponto são problemas de workload, tá? Um problema muito comum que a Vue Brasil deve ter e que a Blue não tem é que às vezes tem muito usuário e a gente não está esperando. Quem aqui joga cartola? Tá. Quem joga esse ano jogou? Esse ano? Jogar, né? As primeiras rodadas foi uma merda. Então, por que as primeiras rodadas foram uma merda? Tá? Caiu, todas as rodadas o software estava caindo direto e tal. Porque no ano passado o Cartola teve um pico de 1.700.000 times escalados. Foi assim, a rodada teve mais times escalados com 1.700.000. Saca? E a galera estava reescrevendo o software para esse ano. O Cartola mudou totalmente, foi reescrito em Go, tem uma outra stack e tudo mais. Quando? Não, estou falando que é melhor. Estou falando. Quando abriu o Cartola na primeira rodada, 3 milhões de times. Então, assim, já foi maior que o pico na primeira rodada, que geralmente não é uma boa. E aí o software não estava preparado para isso, caiu. Na segunda rodada, 3 milhões e 500 mil times. Então, assim, os caras não estavam esperando esse tanto de gente, saca? A arquitetura do software não estava pronta para esse tanto de gente. E aí, os caras tinham um cache frio, que o usuário mesmo batia no banco para revalidar o cache, e várias coisas que eles tiveram que mudar para você poder aguentar esse tanto de gente batendo. O Cartola, no pico de acesso na rodada, chega a ter 170 mil requests por segundo. Então é uma coisa bem absurda. Se você tem um cache ali, um podcast planejado, se você tem uma aplicação que tem esse tanto de acesso e você tem um cache que expira e vai no banco, o seu banco vai cair. Não tem como. Nenhum banco aguenta esse tanto de leitura, sabe? Não aguenta. Pode ser. Mas vai ficar mais
E aí, o segundo ponto ali é cache mal planejado. Então, a minha aplicação tem muito acesso. Eu vou ter cache quente ou frio? Tá? O que eu tenho que usar? Como é que eu sei que o meu cache está bom? É uma métrica muito importante. É uma métrica de cache hit rate. Então, eu tenho aqui a quantidade de hits no cache dividido pela quantidade total de request. Beleza? Quanto mais próximo de 1, melhor. É isso. Quanto maior, melhor. Esse número. Porque eu estou tendo... O meu cache está muito bom, ele está otimizado. Eu não estou onerando os meus serviços atrás. Então eu não preciso me preocupar com os meus serviços. Os meus caches estão bem feitos. Tá? Última dica. Essa parte. Tá? Já vou correr aqui. Não faça otimizações precoces. É para não fazer mesmo, tá? É para não mesmo, de verdade, sério, de verdade mesmo. Tem que medir, né? O quê? Tem que medir. Não, precocemente é você achar. Por que é ruim? Esse código é um código Go do Tsuru. A gente está aí? Fugiu. Ah, tá. Você lembra disso, né? Tá. A gente, assim, Go é feito para você usar, fazer rotinas, fazer tudo em paralelo e tudo mais, é maneiro pra caralho, então a gente acaba se empolgando às vezes. Tá? Então esse código aqui, ele é um cara para checar se o usuário está no time, e aí ele, cara, faz várias coisas em paralelo ali e tudo mais, para otimizar essa busca, tá? Foda, pra caralho. Só que é extremamente desnecessário. Na Globo a gente tem, sei lá, 30, 40 times no Tsuru, mais ou menos. Você fazer um for em 40 times, tá? É tranquilo. Então por que fazer otimização precoce é ruim? Porque você gastou um tempo caralho, xinguei para garantir o passo aqui, mostrar que eu sou carioca, não. Você gasta um tempo caralho para fazer uma parada performática, para testar essa parada. Então quem faz teste sabe que testar coisa em paralelo é difícil. E é mais lento. O outro código é mais lento que esse, só para, né, ele é porque tem um pouco time, então ele acaba muito mais lento. Então você gasta muito tempo fazendo código, gasta muito tempo testando o seu código, só que o seu código ele é inútil, completamente inútil. Você não precisa nada. Você testar um for é muito mais fácil do que você testar coisa em paralelo, sabe? E a gente sabe que tempo é dinheiro, então gastar tempo em coisas inúteis é muito ruim. Então fazer otimização precoce é gastar tempo em coisa inútil. Então o ideal é a gente medir primeiro, tá? Vou falar um pouco mais pra frente como a gente vai falar. Só que às vezes você precisa fazer coisas que sejam performáticas de forma precoce. Esse código aqui também é um código do Tsuru, do BS, nosso agente que roda nas máquinas. Esse código aqui, ele usa o Haggle, que é uma linguagem para fazer máquina de estado finito. Tá? Então ele usa o Haggle para gerar código Go para parsear log. Quem que conhece Haggle? Tá, só tu. Não conhece porra nenhuma. Porra nenhuma também, não conhece. Então Haggle é uma parada que ninguém conhece, sabe? Parada mega obscura. Só que quando você vai pesquisar a forma mais performática de fazer parseamento de log, você vai ver que é construir uma máquina de estado finito. Não tem forma mais performática que isso. E a gente já sabia que o volume de log do Tsuru era muito grande. Então, a gente já partiu para uma solução que era performática de começo. Só que nem fiz uma porta, nada disso, porque eu sabia que não ia dar. Então, um cara lá do time, que é o César, um monstro do time lá, pegou, escreveu esse código, praticamente só ele dá manutenção disso. Ninguém conhece Haggle, sabe? Você acha lá no site da parada, tem um PDF, 100 páginas, explicando a linguagem, e aí mesmo assim, depois de ler, se entender, vai demorar para dar manutenção. Mas vale a pena, sabe? Porque hoje a gente consegue segurar, parsear uma quantidade absurda de log por causa desse código. E se você olhar bem, o código é feio, mas ele tem, sei lá, 30 linhas, beleza? O código que ele gera em Go tem 1003 linhas. Então, assim, se eu fosse escrever um código, eu mesmo, para parsear log, que seja tão performático quanto isso, provavelmente eu ia demorar anos, de verdade,
ia ter muito mais do que 1000 linhas, sabe? Que é o código que ele gera para mim. Então, às vezes você precisa, já sabe que tem um problema e já precisa partir para uma solução já mais performante. Mas é uma decisão que você tem que ter muito cuidado para tomar, porque você vai pagar o preço. A gente paga o preço. Quando isso aqui dá problema, cara, é difícil dar manutenção. A gente trocou a versão do Docker, por exemplo, isso aqui é para ler do blog do Docker. E aí o Docker, ele tinha uma RFC de syslog dele, então ele gerava a linha de log do formato dele lá, a indústria. E aí depois ele mudou esse formato e adicionou as duas RFCs padrão lá do syslog. E aí a gente precisou adaptar esse código aqui para atender esses logs que vem dos containers de Docker, sabe? Então foi difícil ali, a gente demorou ali um dia e tal para fazer. Mas valeu a pena. Tá. Foi que eu fiz isso tudo aqui localmente, estudei minha aplicação, caralho, subi, o que eu preciso? Eu preciso de métrica. Se eu não tiver métrica para minha aplicação, eu não sei que ela está com problema, eu não sei que ela tem problema de performance, eu não sei o que está acontecendo, eu estou cego, eu vou ficar só chutando, fazendo otimização precoce, ou ouvindo o cliente ligar para mim tudo porque a aplicação caiu. Tá. Para solucionar isso, existem vários serviços. O primeiro aqui é o Sentry, o que ele faz é report de bug, de erro no seu site. Então, pô, que troço inútil. É inútil até você pegar um erro que o Sentry te mandou antes do cliente. Então, o Sentry te manda um erro, fala, cara, ó, alguém tentou fazer uma parada aqui nessa URL com esses parâmetros e deu esse erro. Beleza? E aí ele pega essa parada e manda para você. Qual a vantagem de usar um cara desse? Quando o seu cliente ligar para você puto, porque o site caiu, ele teve um problema, você já vai estar agindo nele, sabe? Você já tem conhecimento desse erro antes do cara. Então você não está cego, você não está passivo ali com a sua aplicação. Outro cara maneiro é o NewRelic. O NewRelic é muito mais completo, também faz reporte de erro, tá? E ele mostra métricas, quantos acessos você teve, e coisas assim. São métricas bem maneiras, só que ele tem um problema, ele é caro. Vocês usam o NewRelic aqui? Você usa só o grátis. Tá? Não, mas beleza. Tá. Então assim, é porque é realmente muito caro. E aí eles cobram por host, sabe? Então tipo assim, se eu quiser usar o NewRelic lá na Globo.com do Suru, eu tenho quase 2.000 containers. Como é que eu vou instalar, pagar para 2.000 hosts? Não tem como, sabe? Eu dei 200, já tá caro, sabe? É tipo assim, $150. Não é um troço barato. Não, mas caro, esse não é o que tem acesso a tudo também, não. Não. Mas 150 é tipo, sei lá, 15 dias. Não. O infinito é caro, velho. Ah, pode fazer. Pode ser infinito. Tu vai demorar 30 dias pra achar uma máquina? Não, porra, tu acha, velho? 30 dias? Tem 5 anos aí. Agora são os vezes que eu sei, agora são os vezes que eu não sei. Se você sabe, beleza. O cara te liga e fala, não, já sei. Tá resolvendo? Não, mas eu já sei. O importante é que eu já sei o que está acontecendo. Relaxa. Então o NewRelic é muito caro. E aí, lá na Globo.com, a gente tem um problema de métrica e de log, tá? Pulei. Tem um problema de log porque a gente usa uma solução de log, assim, para você navegar em log, você procura, proprietária, e que não tem manutenção há muito tempo. Essa é uma ferramenta boa, mas ficou para trás, sabe? Não evoluiu. Então a gente acabou partindo, o time lá de infra que cuida dessa parte, partiu para uma solução, outra solução open source de log aí, e eles chegaram no Greylog. O Greylog ele é um agregador de log, mas ele também faz métrica. Então, assim, ele gera métrica para você também, então é bem maneiro. Vale a pena ter uma infraestrutura disso, para você poder procurar log, aí você saber o histórico dos seus erros e como é que sua aplicação está se comportando. E aí tem o Logstash, que é um cara mais cru, que é um cara que você envia coisas e pega coisas dele, pega métricas dele, sabe? Então eu faço streaming de dados para ele, eu mando todos os meus dados do host, caralho, o que está acontecendo? E aí eu pego essas coisas e gero gráficos para ele. A gente usa esse cara no Tsuru para gerar os gráficos do Tsuru.
gráfico que eu vou mostrar agora. Então eu estou em produção, tenho métrica, testei minha aplicação local, e aí beleza, aconteceu essa parada aqui. Aqui é um gráfico de memória de uma aplicação que roda no Tsuru, tá? Pode ver que assim, do nada a aplicação começou a consumir memória loucamente, e aí de repente ela parou de consumir memória. Só que essa queda de memória aqui não é porque resolveu o problema, é porque ela caiu, restartou e aí. Você vê aqui que o gráfico já começa a crescer logo depois. Então assim, quando eu tenho um problema desse, o que eu tenho que fazer? Ou na verdade, o que eu não tenho que fazer? Tá? Primeiro a gente vai falar o que eu não tenho que fazer. O que eu não tenho que fazer é seguir esse Streetlight Anti-Method. Tem um cara da Netflix, Brandon Gregg. O Brandon Gregg, ele escreveu um livro System, Performance Analysis, Enterprise e Cloud. Sei lá, tem 800 páginas. E aí ele cita esse cara aqui. Esse cara é um antimétodo, por quê? A explicação dele vem de uma piada, que ele acha uma piada, que é: tem um cara na rua procurando alguma parada dele, sim, tá na rua aqui, um poste aqui procurando alguma parada, chega um cara para ajudar, ele fala: pô, você perdeu alguma coisa aqui e tal? Ele, cara, não sei se eu perdi aqui não, eu tô procurando aqui porque a luz é melhor. A piada funciona. Então o que isso quer dizer no nosso contexto? Quando eu tenho esse problema aqui, eu já parto para a máquina e começo a rodar tudo que eu sei dentro da máquina. Uptime, top, e aí eu vejo a VMstat, aí eu stat, caralho. Começo a rodar todas as ferramentas que eu tenho para tentar identificar o problema, para tentar ter um insight do que é o problema, saca? Então você fica lá randomicamente usando as ferramentas que você conhece. Ninguém nunca fez isso aqui. Você fica lá rodando randomicamente as ferramentas que você conhece, de Linux ou do sistema operacional que sua aplicação roda, até você ter um insight do que aconteceu ou restartar a sua aplicação que você ficou puto e voltar a funcionar. Então isso não é maneiro, porque você perde muito tempo e não é uma parada ótima para você fazer. Você vai demorar a resolver o seu problema. Tá. Outro, um caso muito comum, quando a gente trabalha numa empresa maiorzinha assim, então, não sei se na Luz é gráfico, na Luz não é assim, né? Quando dá problema numa aplicação, você fala: a culpa é de Gabriel. A culpa é de Gabriel. E aí tá problema lá. Você nem viu, nem sabe. Viu lá o gráfico, estourou a memória. Aí o banco, caiu o banco. Porra, esse pessoal de banco. Meu main cache não tá funcionando. Para eu responder. Eu liguei e tava testando o negócio na fazenda e Gabriel chegou assim. Quem tinha testado, né? O sistema caiu. Parar. Derruba o site. Derruba aí. Derruba aí tudo. Era um seguidor, mas como assim, Gabriel? Derruba o site, pô. Aí só o Linux fica caindo, veio uma funcionar. Vamos ver se vai ficar Muito bom. Então assim, é uma parada muito comum. Você acha que não, mas é muito comum. A gente faz até sem querer, saca? Tipo, tem uma parada que dá muito problema, sei lá, na sua empresa. Seu banco cai direto. Sua aplicação deu problema, é banco direto. Mas o banco está em pé, mas uma coisa está errada. Uma coisa está certa. Você já culpa outra pessoa sem nem saber o que está acontecendo. Para a gente não ter problema, o que a gente tem que fazer? Quando der um problema em produção, a gente tem que definir o que está acontecendo. Saca? Eu tenho que parar e pensar, recolher informações, saca? Bem no método científico. Cara, o que está acontecendo aqui? Por que minha aplicação caiu? Subiu a memória. Será que ela está em pé? O serviço que ela usa caiu? Não caiu. Inferno. Tá, o que aconteceu? Não sei. Então, você precisa definir o que está acontecendo na sua aplicação. Sei lá, cara, estourou um switch da minha rede. Não. Meu servidor explodiu. Não. Tá, minha aplicação deve estar ruim mesmo. Então, assim, você precisa definir bem o problema. No caso de memória lá, a gente olhou só um gráfico. Se eu olhar dois, já mais um gráfico, que é o gráfico de conexões, eu consigo perceber que começou a crescer memória, minha
minha conexão ali com alguma coisa subiu infinitamente até um ponto que caiu tudo. Esse gráfico de conexão ali é com MySQL, tá? Então minha aplicação começou a receber muito acesso, meu MySQL começou a enfileirar muita conexão, e aí minha aplicação começou a segurar muita gente até que ela não aguentou e caiu, sabe? Então, antes de eu sair igual um louco tentando resolver a parada, eu tenho que olhar e definir o problema. Como é que eu defino o problema? Para cada componente que eu tenho, eu aplico esse use method, também é definido lá no livro, tá? Para cada componente eu vejo a utilização do componente, a saturação, porque tô correndo, tá? A utilização do componente. Então eu, esperava 1 milhão de acessos, tenho 3. Tá, beleza. Então esse é o meu problema. Eu tenho que performar uma aplicação perfeita. Não tem que fazer. Tá, a saturação do que o meu componente usa. Cara, por algum motivo eu tenho memória ali que começou a usar o swap e ela ficou lenta e caiu. E depois, se nenhum desses dois tiver problema, você começa a olhar os erros que a sua aplicação está informando para você. Cara, meu log está pipocando de erro aqui por algum motivo. Que erro é esse? O que está acontecendo? Tá? Problema com banco, problema com API, alguma coisa. Então, para cada componente desse, eu olho essas 3 coisas. Então, eu olho para a minha aplicação primeiro, depois para a API que a minha aplicação usa, para o banco que a minha aplicação usa, para a máquina que ela está. Então, para cada componente que ela usa, eu olho essas coisas. Beleza? Tá. O mais importante de tudo é que você tem que estar pronto. Pronto. O que é pronto? Você tem que conhecer onde a sua aplicação roda, tá? Conhecimento é poder. Conhecimento é poder. Então, saber onde a sua aplicação roda, quais ferramentas estão disponíveis naquele lugar para você, qual o IP dos serviços que vocês usam, como é que eu verifico essas coisas. Então, você tem que estar pronto antes do problema acontecer. Porque é muito comum a gente não estar pronto. Saca? A minha aplicação está lá, caiu. Qual é o IP da máquina? Ih, não sei. Ih, a máquina tem internet? Ih, não tem. Ih, como é que está? Não sei. Então, você tem que já saber onde ela roda, o que aquele hardware tem, quais ferramentas estão lá, o reconhecimento é poder. Também é importante saber qual ferramenta usar para cada problema. Então, adicionar ferramentas novas de análise, tanto na máquina quanto análise pré-produção, para você não ficar igual um louco ali martelando prego com a xícara, não faz nenhum sentido isso. Então você tem que adicionar ferramentas para analisar e ter melhor resultado daquilo que você está vendo. E você tem que saber o quanto a sua aplicação aguenta de porrada, saca? Então assim, cara, a minha aplicação ela aguenta até 100 requests por segundo. Depois de 100 requests por segundo, eu tenho que pôr uma máquina nova. Não adianta, não tem que fazer. A minha aplicação ela vai até 1 GB de memória, depois de 1 GB de memória ela vai cair. Então a gente tem que saber o quanto que a aplicação é performante, saca? Resumindo, cara. Mais importante é não fazer otimizações precoces, tá? Analisar bem a sua aplicação, estressar ela localmente, ver a memória, ver a CPU, ver os recursos que ela está usando com as ferramentas que eu mostrei. Quando tiver um problema, definir esse problema e sempre ter métricas melhores para você poder não ficar cego e não ter uma resposta mais rápida para um problema da sua aplicação. Tem uma série de referências aí, tá? Para quem quiser depois. E é isso. Obrigado.